Olá, continuando o nosso curso de controladores lógicos programáveis, nós estamos no nosso último módulo, módulo 3, sobre IHMs, né? Nós vimos tudo sobre lógica digital, aprendemos tudo sobre lógica digital, depois aprendemos sobre como programar o controlador lógico programável, CLP, e agora como nós vamos pegar essa informação que tá lá no CLP e vamos colocar para fora, né? E como é que nós fazemos isso? Geralmente o CLP informa um IHM, uma interface homem-máquina, que vai ficar se comunicando com o IHM, falando, olha, ligue aqui. E aí o IHM liga e manda a informação, atualiza a tela e manda a informação para o CLP. E aí o CLP fala assim, bom, agora atualize que essa tela está diferente, eu estou alterando os valores analógicos. E aí a tela altera os valores analógicos. O operador vai lá e fala assim, olha, deixa eu dar um clique aqui que eu vou alterar o set point de controle de uma malha. E aí volta para o CLP. E vai fazendo essa conversação entre os dois, né? E pouca gente trabalha fazendo essa função porque desconhece. Não é realmente muito simples, tem muita coisa envolvida, muito conhecimento envolvido. Principalmente você tem que conhecer lógica e controladores lógicos programáveis, né? Às vezes você conhece um controlador lógico programável, mas não conhece lógica. Ou conhece eletrônica industrial, não conhece CLP, portanto fica difícil você fazer uma programação em um IHM. Então por isso que essas três aulas do módulo 3 focam tanto em fazer esse conjunto de informações CLP e IHM e depois a sintonia fina, que é o PID de uma malha de controle. Então vamos lá que temos muito que aprender. Primeiramente eu queria falar para vocês o seguinte, tem dois programas que ajudam muito quando nós trabalhamos com a programação de IHM. Um deles é o Multisim. O Multisim ele pode receber as telas do IHM e você pode simular entradas e saídas dentro dele, né? Então aqui no Multisim, aqui embaixo, nessa ferramenta do LabVIEW, tem algumas já, né, demos aqui, mas você pode criar outras e puxar aqui para dentro do Multisim. É bem interessante. O outro é o MATLAB, né? Você, por exemplo, pode fazer todas as simulações de PID no MATLAB e ficar cruzando com as telas lá que você fizer dentro do LabVIEW. Então esses dois programas são excelentes, né? Eu aconselho vocês a baixarem as versões estudantes desses dois programas, porque vale a pena e ajuda bastante quando você está fazendo simulações. Eu já PID eu já nem falo, porque quase todos os CLPs e programas de SDCD já vêm com sintonia de PID. Mas se você pega uma empresa que não tem, né, que tem uma estrutura de hardware bem inferior, aí você pode ter que cair nisso. E lembre, né, nem todo mundo vai trabalhar numa grande empresa ou vai ser chamado para prestar um serviço numa grande empresa onde todos os recursos estão lá. Você pode trabalhar numa empresa onde a pessoa tem ali um hardware de básico para bem simples, né? Então vamos começar nossa aula. Bom, aqui nós temos então a nossa tela, onde nós vamos fazer interações entre o objeto e a sua programação, né? Então, como eu falei na última aula, nós vamos dar um clique aqui em cima, dar um clique nesse ponteirinho aqui e fixar as ferramentas. Tem lá o seu tipo de ferramenta. Então vamos pegar aqui um exemplo. Aqui nós temos os knobs, onde nós podemos fazer os nossos ajustes. Dial também tem essa mesma função. Aqui nós temos os nossos medidores e aqui nós temos os nossos simuladores, tanque, temperatura. Aqui nós temos os nossos medidores verticais,
nós podemos usar inclusive para fazer a medição de vazão, tá certo? Então você vê que você tem várias ferramentas aqui para tratar do assunto controles. Aqui nós temos alguns objetos que são mais de fundo, né? Mais decorativos. Vamos ver aqui. Então eu demarquei aqui uma tela, tá certo? Aqui uma linha. Então aqui são ferramentas mais decorativas, né? Para você ir dando um pouco mais de beleza lá para sua telinha de HM. Aqui são os chamados controles clássicos, né? Que são os controles numéricos e os controles booleanos. Vamos entender booleano como sendo os controles 0, 1. 0, 1, nível 0, nível 1. Controles gráficos, matrizes. Então aqui nós temos os chamados clássicos, né? Você dando um clique aqui ao lado, você abre os controles. Esses controles clássicos, eles vêm das versões mais antigas do LabVIEW. Então eles são mantidos numa caixa separada. Aqui também os mais antigos nessa caixa separada. Bem, então vocês veem que aqui nós temos as nossas funções, né? Ou seja, aqui nós vamos poder montar o nosso, temos as ferramentas para montar o nosso HM. Então vamos lá, vou pegar uma aqui. Aqui, ó, no Gauss, que na verdade é um indicador, certo? Então eu vou escrever aqui indicador. Vocês geralmente vão dar um tag, né? Vocês vão dar um tag lá, PI, TI, LI, FI, que eu vou colocar só como indicador. Se eu dou uma puxada aqui, eu vou aumentando o nível de subdivisões, tá certo? Então aqui eu tenho um pouco mais. Então vamos colocar ele aqui. Se eu clicar aqui em cima e bater na setinha esquerdo, direito, acima e para baixo, eu posiciono melhor a posição do texto em cima do componente. Agora vamos aqui ao dial. Então eu vou chamar aqui de VP. Vou dar uma puxada, VP. E da mesma maneira, se eu dou um clique, eu aumento as subdivisões do dial, ok? Esses dois objetos, se eu passar agora para rodar, eles não têm nenhuma interligação entre eles, ou seja, nada acontece, né? Não tem nenhum efeito, né? Vamos fechar aqui, rodar. Vamos colocar aqui. Bom, se eu dou um clique aqui e puxo para cá, eu faço uma ligação. Essa ligação aqui é uma ligação de software, né? Então o programa está escrevendo por trás dessa tela essa ligação. Ele já está escrevendo isso para você. Então você não precisa
de um editor de texto para ficar editando go to sub, end, if, go... Não, ele já está fazendo isso. Vou aqui run, rodar, e rodar constante. Então, ó, já está linkado, ok? Já está linkado. Então agora que ele já está linkado, vamos procurar outra ferramenta. Tá? Vamos. Eu vou chamar de TI 001. Como eu falei para vocês, se você dá um clique aqui, ele começa também a aumentar a subdivisão, certo? Eu vou pegar o TI. Você vê que à medida que você vai mexendo aqui nos tags, ó, ele também vai mexendo aqui nos tags. Isso é bom, porque chega uma hora que isso aqui tem tanto componente que você já não saberia mais aonde estaria aquele elemento de controle, né? Vamos rodar? Agora, vamos acertar aqui as escalas. Clique, propriedade, escala. 100. Vocês veem que aqui, ó, nós já temos vários campos, né? Display, número de dígitos, precisão, dígitos significativos, estrutura do texto, porque aqui você pode fazer inclusive a parte de headlight em cima do texto, documentação, ou seja, descrever exatamente o que é esse componente. Exemplo, indicador de temperatura da torre de craqueamento, e quando você clicar na telinha, quando ele estiver rodando, você clicar na telinha, ele vai dar exatamente a descrição de texto que você deu aqui. Então, se você, quanto mais sucinta, direta, porém carregada de informações relevantes, melhor. Lembre sempre aquilo que eu falo lá quando a gente faz programações no CLP. A pessoa que vai trabalhar nisso depois de você, ela pode estar no meio de uma parada, de um processo de manutenção urgente. Se ela tiver que ficar adivinhando o que cada uma daquelas coisas fazem ou indo na tentativa e erro, é absurdo. Então ajuda, porque pode ser você amanhã e você faz dezenas de telas por mês, você não vai lembrar daquele cliente seu de 3 anos atrás exatamente aquilo que você fez. Então, até para você mesmo é interessante você descrever exatamente o que aquele componente faz. Bora. Escala de 100. Mesma coisa, né? Mesma coisa. Esse componente, você pode escrever o que ele ajusta, como ele ajusta, em função do que ele ajusta, tá certo? Vamos lá, rodando.
Feito isso, agora nós vamos fazer com que esse sisteminha fique funcionando continuamente. Para isso nós vamos usar a ferramenta While Loop. Estrutura, aqui está o While Loop. Você clica, puxa, solta, e aqui está a ferramenta. Então, tudo que está aqui dentro agora vai virar um programa contínuo. Agora, se lembra que eu falei para vocês sobre essas estruturas de programação serem orientadas a objeto? E eu falei sobre poliformismo. Então, aqui é um claro exemplo disso. Quando você puxou essa linha aqui, né, esse quadrado aqui em cima, veja que você tem aqui é como se fosse uma seta, né? Porque aqui, ó, se você ver, é a pontinha da seta, né? Como se você tivesse criado que tudo que está aqui dentro vai rodar, vai ser executado ao mesmo tempo. Ou seja, tudo que está aqui vai ser executado quando você transformar isso aqui no exec, vai ser um bloco executado ao mesmo tempo. Você pode ter vários blocos desse na sua programação, vários, mas nesse caso aqui nós temos um bloco onde todos os elementos internos estão sendo executados ao mesmo tempo. Isso quer dizer o seguinte: se eu estivesse programando isso como texto, eu estaria dizendo que este aqui, ó, seria o início de uma função e aqui o término da função, ou seja, aquele bloco seria executado, tá certo? Tudo que está aqui em laranja, tudo que você está vendo aqui em laranja, também tem um sentido de ser. São todos elementos com pontos flutuantes. Se não fosse, teriam outra cor. E aqui, ó, essa caixinha que você está vendo aqui no canto, com essa cor verde em volta, a cor verde no lábio quer dizer que essa caixinha ela é booleana, ela é verdadeira ou falsa. Então você tem que ter atenção sobre essas coisas, sobre cores, sobre funções, padrões, porque isso é que faz o seu programa rodar. Se você erra, às vezes o programa trava, porque ele está procurando uma outra instrução que ainda não veio, entendeu? Então essas coisas são importantes de você ter em mente. Estamos falando aqui de um mega hiper simples programinha, né? Um indicador com um seletor, né? Com dial de seleção, mas podia ser enorme, né? Podia ser muito grande. Então presta atenção para todos os detalhes. Bem, aqui você está vendo que você já está em loop condition, né? Ou seja, condição de loop. Então esse botãozinho está falando para você assim, ó, esse ponto da condição do loop, se ele está sendo executado ou não executado, verdadeiro ou falso. E já mostra para você um ponto de ligação aqui do lado. Então agora eu vou clicar aqui com o botão direito, criar controle, stop. Ele já criou um stop aqui, ó. Isso quer dizer o seguinte, que aqui eu paro o meu controle. Bem, agora nós vamos rodar aqui o nosso código e vou dar um clique aqui no stop. Você vê que eu finalizo o código. Deu para pegar? Está rodando. Está rodando. Stop. Ó, ele finaliza o código. Vamos continuar então? Até aqui eu acho que deu para entender, né? Bem, então agora que nós vimos a função aqui desse ponto e a função dele quanto
a parar o loop. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui nós temos um botão que em volta dele tem uma cor azul. A cor azul no LabVIEW quer dizer número inteiro. E o que é um número inteiro? É um número que ele não é fracionado, ele não tem casas decimais, é um número inteiro. Ou seja, ele não tem partes decimais, por isso ele é inteiro. Então a cor azul quer dizer isso, que você tem um número inteiro. E o que quer dizer esse número inteiro aqui? Ele vai dizer para você a quantidade de loops, de laços, que esse sistema vai executar. Quando você clicar aqui em Stop, esse indicador vai dizer quantas vezes foram feitos esses loops aqui. Quantas vezes esse loop aconteceu. E veja, né? Esse número de loops aqui é o que vai dizer quantas vezes ele vai pegar essa informação aqui do dial e vai jogar para o indicador. Ou seja, vai ser a varredura, o scan desse sisteminha. Quantas vezes ele vai ler aqui o dial e vai atualizar o indicador. E isso vai ser, evidentemente, mais rápido quanto melhor for sua máquina. Uma máquina que tenha uma capacidade computacional maior vai executar isso aqui mais rapidamente. Menor, mais lentamente. Mas assim, nos CLPs modernos nós temos milhões de scans por segundo. Existem outros controles no LabVIEW. Então vamos pegar mais um controle aqui. Pegar mais um controle booleano. Vou pegar o primeiro aqui. Vou colocar aqui. Esse controle nada mais é que um botão, né? No campo seria um botão, nada mais do que isso, né? Então vou colocar aqui como só para... Veja que ele já criou desse lado. Só que eu não quero ele aqui fora, eu quero ele aqui dentro. E por que eu quero ele aqui dentro? Porque eu quero que ele se execute quando o sistema todo estiver rodando. Ou seja, ele se execute junto com o laço. Se eu coloco ele fora, o lab vai só ler ele uma vez. Se eu coloco aqui dentro, ele vai ler constantemente essa função. E essa indicação aqui, vamos pegar aqui esse LED e eu vou jogar também aqui, que eu quero que ele se execute juntamente. Agora nós vamos ver o seguinte, olha. Verde é booleano, verde é booleano, verde é booleano, falso ou verdadeiro, né? Aqui não é assim, né? Lembra que eu falei para você? Aqui eu já tenho um ponto flutuante, não é falso ou verdadeiro. Então essa cor verde é uma indicação booleana. Agora vamos ver funcionando. Ó, continua funcionando. Continua funcionando. E por que ele faz isso? Porque o LabVIEW ele roda em paralelo. Ele está fazendo a leitura de todos os elementos que estão aqui dentro. Agora vamos dar uma detida aqui no código. Vou só mostrar aqui uma coisa. Eu posso trocar essa cor de highlight para ligado vermelho, desligado amarelo. Vamos rodar. Desligado amarelo, ligado vermelho. Então você pode fazer vários indicadores, né? De alarme, alarme alto, alarme baixo, rodando normal, intertravamento ativo, intertravamento desligado, e tudo isso porque você vai trocando as cores aqui, evidentemente mexendo na legenda, não é? Então até aqui nós estamos vendo que nosso sisteminha continua funcionando como desejado. Agora eu vou inserir aqui um comando texto.
que em programação nós chamamos de string. Então agora eu vou pegar aqui string control, né? E vou colocar aqui embaixo. Vou colocar aqui string control. Agora eu vou colocar ele também aqui dentro, também para que rode em paralelo. Veja que mudou a cor aqui e agora a cor já é vermelho, né? Essa cor aqui é indicativo de dado de texto. Veja, verde, uma cor mais laranja, né? E aqui é um dado de texto. Agora nós vamos pegar mais uma ferramenta aqui, que já está aqui do lado de string control. Nós vamos pegar o string indicator, que é o indicador de string. Trago aqui para dentro também dessa fence, né? Para que ele seja executado também em paralelo. E o cabo também é um cabo de texto, ou seja, booleano, texto, aqui algébrico, né? Então nós temos aqui já uma ligação. Veja que entre o string e o controle de string você tem só o fundo para te diferenciar um do outro. Agora vamos testar de novo. Ó, você vai ver que ó, segue funcionando. Segue funcionando. Agora o string, só depois que eu clicar aqui fora é que ele vai atualizar. Então segue funcionando. Segue funcionando. Segue funcionando. Agora vamos clicar aqui. Vamos dar um clique aqui. E penúltima opção aqui. E aqui penúltima opção. Vamos rodar o texto aqui. Você vê que ele agora atualiza diretamente, ou seja, o que eu escrevo atualiza na caixa ao lado. Então aqui eu criei mais uma ferramenta, que é uma ferramenta onde você pode guardar dado, como numa tabela do Excel, como numa tabela do Access, né? Então essa ferramenta aqui, ela não aparece aqui, né? Ela só aparece desse lado da tela. Aqui eu vou dar um clique e vou deixar o nome para que vocês lembrem, né? O nome da ferramenta. Você deve estar se perguntando, né? Por que esse não vai ficar aqui dentro? Porque esse aqui vai escrever diretamente no disco rígido. Então se ele ficar aqui dentro, todas as vezes que estiver fazendo um loop aqui, ele vai ficar escrevendo dentro do disco rígido. Então essa tabela ia ficar enorme. Já ficando lá de fora, ela só vai ser atualizada uma vez quando eu determinar. Cor laranja com cor laranja. Agora, vamos supor que eu estivesse fazendo uma medição de temperatura de um sistema. Aí eu poderia até colocar aqui dentro, porque essa temperatura ela vai ser escalonada a cada 1 segundo. 1 segundo para o computador é muito tempo, é uma eternidade de tempo. Então eu até poderia colocar aqui, mas um sistema muito rápido é sempre bom, de bom grado que eu coloque fora, para que o disco não fique muito lento, senão o sistema todo vai ficar muito lento. Você deve ter se preocupado porque agora ficou um X aqui em cima, né? Nos outros em nenhum caso ficou, mas isso não precisa se preocupar. Se você colocar aqui a sua cursor do mouse, você vai ver que ele simplesmente está dizendo para você que ele está esperando uma conexão, ele está esperando um dado, tá certo? Então tranquilo, nada que a gente faça essa correção aqui. Basta clicar aqui e na primeira opção você deixar como indexado. Veja que já não tem mais esse problema. Então agora esse dado é um dado indexado. Se você prestar bem atenção, você vai ver que aqui dentro, dentro desse while loop, você tem 2 colchetes, né? E isso quer dizer que esse colchete aqui é um dado indexado. Então para o LabVIEW, esse colchete em cor laranja tá dando para você a informação que aqui dentro existe um conjunto de vetores, ok? Então agora a sua terminação é um pouco mais grossa aqui, né? É diferente dessa que está aqui dentro, que a linha é um pouquinho mais fina. Então você tem aqui um dado indexado e são vetores. Quando você quer mais informação,
você clica aqui, que vai te dar um contexto do que você está acionando, né? Então, se eu clico aqui ou clico aqui, ele dá para mim exatamente o contexto desse cabo. Aqui ele está dizendo desse cabo, que é um cabo duplo, 64 bits, de 15 dígitos de precisão. E aqui ele está dizendo que dentro do colchete, né, nós temos um vetor, tá? Tem um sistema duplo de 64 bits com 15 dígitos de precisão. Então, vamos entender. Aqui na frente, aqui nessa parte cinza, nós vamos ter o LabVIEW rodando o meu programa que está aqui dentro, tá certo? Então ele vai ficar rodando o programa. Só que quando chegar nesse ponto aqui, sempre que ele chegar nesse ponto, ele vai pegar esse dado que está saindo aqui do meu dial e vai atualizar aqui como um vetor, ou seja, como um dado atrás do outro. Então vai entrar um dado, volta, mais um dado, volta, e vai fazendo um vetor atrás do outro, como se fosse uma tabela. Veja, se eu não movimentar, se eu não atualizar o valor do Knob aqui, todos os dados vão ser iguais, um atrás do outro, todos iguais. Porém, todas as vezes que eu mexer aqui e ele fizer uma varredura e ler outro, ele vai mandar um outro comando, ou seja, vai ser um dado atrás do outro. Porém, aí vocês perguntam, e quantos dados vão ter essa tabela aqui? Na verdade, quantas vezes for executado o scan. Se você executar 2 vezes, 2 dados. Se executar 100 vezes, 100 dados. Então, durante o tempo de execução do scan, veja, esses dados que estão sendo acumulados aqui, você deve perguntar, mas para que eu quero esses dados? Bom, na verdade, vamos supor que aqui fosse temperatura. Então, ele vai estar num banco de dados de temperatura por hora. Então, se eu quiser saber o que aconteceu num processo, olha, aqui o produto saiu errado, eu recorro a esse dado. Então, eu vou lá e vejo, rastreio isso, olha, a esse horário, esse dado aconteceu isso, a temperatura abaixou muito, aumentou muito, então, ou teve um alarme. Então todas as ocorrências vão estar nesse dado. Então é um jeito de você guardar todo o histórico daquilo que está acontecendo. Então fica um banco de dados de evento daquele turno, daquela batelada, para que você possa voltar lá e ver, jogar numa curva e ver, olha, o que estava acontecendo exatamente naquele momento. Vamos executar aqui. Eu vou executar aqui, mexer aqui um pouquinho e vou parar. Aqui aparece uma tela para mim guardar o arquivo, então eu vou guardar esse arquivo de texto como teste. Teste.txt, ok? Então vamos guardar aqui teste.txt e vou abrir esse arquivo teste.txt. Bem, então aqui está a tabela. Então nessa tabela você já tem ideia de quantos dados ele guardou só naquele pequeno tempo, só naquelas mexidas. Veja que ele pouco altera, né? Ele está alterando pouco aqui. Se você olhar o scan aqui, ó, começa a mexer, né? Vamos ver. Essa agora é a primeira parte da nossa aula. Eu vou agora fazer a segunda aula. Esse sisteminha nós vamos salvar, né? E vamos para a parte 2 dessa aula.